Oi, amigos. Meu nome é Wilson Sandler, historiador, morando em Israel. Hoje eu gostaria de falar algo que a gente tem que saber, principalmente aqueles que querem debater sobre sionismo, conflito no Oriente Médio, causa da Palestina, hoje com os conflitos que a gente estamos acompanhando, Israel, Hamas, Rua de Irã. Uma das coisas que as pessoas precisam saber é que o sionismo judaico, ele é histórico e ele não nasceu com Theodor Herzl. O sionismo político, ele começa em 1860 com Moses Hans, que é colega de Karl Marx na Universidade de Bonn, na Alemanha. Ali então ele escreve um livro chamado Jerusalém, de Roma a Jerusalém. Então esse é o primeiro livro sionista político. Ele é esquerdista e ele acredita que os judeus têm que elaborar um plano socialista na Palestina. Então esse primeiro sionista, que não é muito conhecido por pessoas leigas, acadêmicos que talvez tenham preguiça de estudar sobre o sionismo, e são esquerdistas, né? Eles devem saber que essas ideias socialistas vão tomar prestígio entre os judeus, principalmente na Rússia, do qual ele era também. Ele morava na Alemanha, mas ele tinha ascendência judaica russa, saído do Gestapo, dos guetos, da qual os judeus, desde 66, quando são levados para a Europa, vão viver em bairros judaicos, em guetos. Em 1555 vão ser botados em guetos, e lá, em 1789, por Napoleão, vai ser derrubado o último gueto de Frankfurt, se eu não me engano, e os judeus assim começam a poder elaborar suas ideias de retorno, já que até a derrubada dos guetos, os judeus não tinham voz, não podiam se comunicar. Derrubando os guetos, eles começam a poder circular, podendo trabalhar e pensar. E aí a gente tem o iluminismo, que é um reflexo justamente da Revolução Russa, da Revolução Francesa de 1789. Isso também graças a quando os árabes, a partir de 711, entram pelo Estreito de Gibraltar, e assim os judeus traduzem os manuscritos que os árabes vão trazer para Sefarad, para a Espanha, a partir de 711 até 1492, onde então a gente vai ter a renascença da cultura grego-romana, e os judeus vão ter participação ativa nisso. E nós vamos ter então esse período iluminista, onde vai dar possibilidade dos judeus começarem a refletir sobre a sua história, sobre a sua existência. Então Moses Hans, ele é parte disso, 1860. Casualmente, quando ele lança esse livro, Theodor Herzl talvez já tinha nascido em 1860. Ele só vai fazer o livro dele em 1897, 35 anos depois de Moses Hans. E o que vai acontecer com a Revolução? Antes da Revolução Russa, a gente tem os chamados pogroms, que são perseguição a judeus. A partir de 1882, a gente tem chamado Leis de Maio, de 3 de maio de 1882, onde os judeus, assim como as leis de Nuremberg, futuramente na Alemanha, eles vão sofrer severos prejuízos. Eles não podem trabalhar, não podem ter propriedade privada, não podem uma série de coisas, não podem entrar em cidades. Somente prostitutas poderiam, inclusive, trabalhar nas cidades russas. Então, a gente vai ter muitos problemas entre os judeus. E isso vai acarretar que muitos judeus vão ser socialistas, inclusive Trotsky. Inclusive o próprio Karl Marx, que tem ascendência judaica, que a mãe e o pai eram judeus, o pai se converte para ser um funcionário público na Alemanha. E ele vai conhecer depois Moses Hans, que vão ser colegas de universidade, e vão debater sobre o socialismo. Moses Hans é um dos fundadores também da ideia do comunismo, e ele é um dos fundadores do socialismo. Então isso talvez vai chocar um pouco
essa parcela de estudantes ditos acadêmicos que criticam os sionistas, sendo eles mesmos comunistas. E, de princípio, então, esses judeus que vão migrar na chamada primeira aliá da Rússia, fugindo dos pogroms, eles vão se encontrar com os judeus religiosos que ali já viviam desde com Roma. Ali comunidades judaicas continuaram resistindo. Eu vou dar um exemplo. Até no século IV a gente vai ter Teodósio III, imperador bizantino, por exemplo, que ele fecha o Tribunal Palestinense Judaico no século IV. Quer dizer, 400 anos depois dos judeus serem escravizados, levados para Roma, que inclusive os judeus vão se emancipar, porque diferentemente do negro escravizado levado para o Brasil, que era mais ou menos o preço de um carro popular, os judeus são mais baratos que o cavalo. Isso significa que os judeus vão conseguir se emancipar em Roma, na Europa, e vão conseguir estabelecer comunidades na Europa. E a gente vai ter, inclusive, muitos relatos dos judeus, inclusive entrando na política, já isso no Império Romano. Então o que a gente está falando é que desde do primeiro século, os judeus vão manter contato entre a Europa e a Palestina. A gente vai ter o Talmud Yerushalmita, que é o Talmud de Jerusalém. Esse vai ser os códigos de leis que vai ter ainda conexão entre Jerusalém e Europa. Sempre vai existir essa conexão. Então, os judeus vão ter depois uma conexão muito forte no Império Otomano, sendo que futuramente quem vai trair o Império Otomano vão ser os árabes. Isso porque depois, futuramente, com os ingleses, a gente vai ter Lourenço da Arábia, que sem os árabes, os otomanos não iam cair na Primeira Guerra Mundial. E os judeus ali já viviam no Império Otomano desde a expulsão 1492 de Fernanda e Isabel, quando foi decretado a expulsão dos judeus. Expulsão dos judeus da Espanha 1492. Que ali a gente vai ter uma portuguesa chamada Dona Gracia de Mendes, que ela vai diretamente falar com o sultão, não é rei, né? Sultão, para poder ajudar os judeus a migrarem para a Palestina. Então isso estamos falando de 500 anos atrás, e sempre houve então os judeus em busca em conexão com a sua terra ancestral. E de imediato o que o pessoal esquerdista não entende, que eles chamam, a gente vai ver muitas declarações antissemitas de dizer que os judeus são uma colonização europeia. Hoje Israel, 70% da população israelense é então de ascendência árabe, ou seja, 70% dos sionistas são do Iraque, são do Iêmen, são do Marrocos, são da Jordânia, são do Líbano, são de diversos locais do Oriente Médio. Segunda observação que a gente tem que fazer é sobre o primeiro líder palestino chamado Amin al-Hussein, que é árabe muçulmano, chamado Sheik da Palestina. Sheik, ele é líder religioso e líder político dos palestinos. Ele foi da SS nazista. Inclusive ele teve um encontro pessoal com Adolf Hitler em 1941. Em 42 começa a solução final, sendo cúmplice do Holocausto e também culpado. Ele inclusive visitou Auschwitz e teve parte nesse genocídio contra os judeus. Desde 1928 ele iniciou o ataque contra os judeus em Hebron, no chamado Massacre de Hebron, em que os judeus foram massacrados em Hebron, em Jerusalém. Ele fez o chamado pogrom dos judeus que viviam na Judeia, que a gente conhece como Israel. Aí,
após mais ou menos 300 pessoas que foram massacradas, estupradas, crianças mortas, degoladas, a Haganá surge nesse momento. Justamente nesse momento os judeus eles se deram conta que começa então a se organizar para terem um exército, que no início chama Haganá, a defesa. Nesse contexto de 1928, ele começa a ter encontro com os nazistas, os ingleses cedem pressão e fazem então o livro branco, proibindo os judeus de fugirem do Holocausto, fugirem dos nazistas. A gente vai ter o gueto de Varsóvia, revolta do gueto de Varsóvia em 42. Por quê? Porque os judeus não podiam mais fugir pela Romênia. Então a gente vai ter Mordechai Nilevich, que começa a revolta do gueto de Varsóvia. Isso então, quem é cúmplice? Os árabes e os alemães, né? Os europeus, no caso, são cúmplices então do Holocausto, sendo ambos igualmente culpados, Saddam Hussein e Adolf Hitler. É nesse contexto então, pessoal, que a gente tem que entender o que é esse alinhamento do nazismo com o islamismo. Por quê? Porque em Khaibar, os muçulmanos, eles mataram e praticaram genocídio e limpeza étnica contra os judeus na Arábia. Muitos fogem para Jerusalém e esses judeus, então, foram perseguidos e mortos e massacrados. Assim surgiu o islamismo. Então, o islamismo fundamentalista, ele tem base nisso. Inclusive, Sifia Ibn Awaya, que era filha da tribo de Khaibar, ela envenenou Maomé. Ele morre, parece que depois de 3 anos. Tem algumas dúvidas se ele cuspiu a carne, se ele engoliu, mas ele morreu devido a esse veneno. Antes de entrar em Medina, ele tinha dito: se eu sou um profeta falso, que a horta do meu coração se rompa. E dizem que as últimas palavras que ele falou para Aisha é: o veneno da judia está rompendo o meu coração. Se cumprindo, então, essa própria profecia que ele tinha dito em Medina. Essa junção de Hitler com Maomé é o terrorismo moderno contra os judeus, que é uma espécie de neonazismo, que tem a base na Irmandade Muçulmana, onde Dugin, que também tem a base ideológica russa, é o que deu a base ideológica dos nazistas, é o que dá a base para René Guénon, que dá essa base, é o que dá a base também da Irmandade Muçulmana, porque ele se converte ao islamismo, ele vai para o Cairo. Esse que deu a base para o nazismo é o mesmo que dá a base para a Irmandade Muçulmana, que a gente está falando que é o terrorismo moderno. Então ele não aceita 1937, que é o Plano Pio, que era apenas terras compradas que os judeus compraram dos otomanos. Ele não aceita 1948, que é a partilha da ONU. Ele não, depois Yasser Arafat continua nesse alinhamento, recebendo subsídios tanto da União Europeia como dos Estados Unidos, como da Unidade Árabe, da OPEP, para financiar justamente essa guerra nazi-islâmica. Nesse contexto Arafat vai negar o Plano Oslo com Isaac Rabin, vai negar o Estado, a esquerda tentando fazer o Estado palestino no ano 2000 com Ehud Olmert, que ia dar Cisjordânia, faixa de Gaza, que é a nossa Judeia, Samaria, Jerusalém. Arafat não aceita porque quer o Muro das Lamentações, que é o bairro judaico, ele quer também o bairro judaico. Depois Ehud Olmert, primeiro Ehud Barak, se eu estou me confundindo, depois Ehud Olmert, ele quer internacionalizar o bairro judaico para agradar os árabes, assim como os ingleses quiseram agradar, barrando os judeus de fugindo do Holocausto. E já o Mahmoud Abbas não aceita. Mahmoud Abbas também não vai aceitar em 2018. Então, ou seja,
eles não aceitaram e até hoje não aceitam, porque tem base nessa ideologia de Amin Haq Hussein.